Salve! Crianças, jovens e adolescentes com algum tipo de deficiência têm direito de estudar assegurado por lei. É lei. Cegos, surdos, mudos, crianças com síndrome de Down, paraplégicos, enfim. Todos têm direito de estudar. O governo ouviu especialistas em educação e chegou à conclusão de que esses alunos especiais deveriam ser integrados à escola normal, ou seja, não deveriam ser segregados em escolas especiais. Deveriam se integrar com os outros alunos das escolas, porque assim, segundo o governo, a integração deles com a sociedade seria melhor e mais rápida. É claro que para que isso acontecesse, escolas e professores precisariam estar capacitados. É preciso haver um período de adaptação e capacitação desses profissionais. No entanto, antes que isso acontecesse, o governo decidiu, por exemplo, acabar com o Instituto Nacional de Surdos. Isso vai deixar os alunos surdos sem ter onde estudar, porque simplesmente as escolas regulares não têm como receber esses alunos. Uma maluquice isso, né? O programa de hoje recebe a Miss Ceará 2008, Vanessa Vidal, modelo, surda, talentosa, exemplo não só de beleza, mas também de garra, elegância, superação. Vanessa hoje é uma das mais importantes lideranças brasileiras na luta pela inclusão social e do respeito às diferenças. O grande debate começa logo depois do intervalo, é rapidinho. A comunidade de deficientes auditivos e visuais em todo o Brasil se articula contra a possibilidade de encerramento até o fim do ano das aulas de ensino básico para crianças e jovens nas instituições federais. A inclusão de alunos com deficiência auditiva no ensino regular é um assunto que divide opiniões. Enquanto alguns especialistas defendem a matrícula desses estudantes em escolas especializadas até o final do ensino fundamental, para que sejam alfabetizados em Libras e em língua portuguesa, outros afirmam que esses alunos devem estar matriculados em turmas de escolas regulares, junto dos ouvintes. Para conversar sobre essa questão, estão conosco a Miss Ceará e representante, Miss Ceará 2008, representante da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, Vanessa Vidal, a intérprete de Libras da Associação dos Profissionais Tradutores e Intérpretes de Libras do Ceará, Diná Souza, o professor de Libras da Unifor e representante da Federação dos Surdos, Willer Cisney, o representante da Associação de Desportos dos Surdos do Ceará, Rodrigo Machado. Você em casa participa do programa pelo telefone 3366-3770 ou pelo endereço eletrônico enquete@tveupovo.com.br. Vanessa, muito obrigado, um prazer enorme te receber de novo aqui no programa. Você está namorando ou está casada? Hein? Tô namorando. Tá namorando quem você está namorando, Vanessa? O Rodrigo. Tá aqui o Rodrigo. Prazer receber você também, Rodrigo, vocês todos. Muito obrigado pela presença. Vanessa, uma representante do Ministério da Educação disse que a escola especial para surdos é segregacionista, segrega, afasta os surdos da sociedade. Você compartilha dessa ideia? Eu não compartilho com essa ideia do MEC que escolas especiais segregam.
E as pessoas atualmente estão focadas na inclusão, mas não estão percebendo a inclusão no seu sentido amplo, nem a palavra deficiência no seu sentido amplo, sem conhecer cada uma das deficiências. A pessoa surda, ela tem a sua necessidade linguística e cultural. A pessoa com deficiência visual, ela tem a necessidade do braille. O cadeirante, ele tem as suas adaptações, então são adaptações arquitetônicas que podem ser realizadas. As pessoas com déficit cognitivo também. Existem vários tipos de deficiência, então esse momento que está se vivendo a inclusão tem se aproveitado disso. Então de ver uma deficiência e não perceber tudo que essa deficiência traz, e vai impondo esse modelo inclusivo e divulgando em todo o país. E nós colocamos o seguinte: tem que respeitar essa diversidade linguística, porque quando nós comparamos uma pessoa que vem de outro país com uma língua estrangeira, ela consegue ser incluída no ensino regular de ensino? Não. Então, da mesma forma, as crianças surdas, elas precisam aprender a língua de sinais, absorver toda a cultura surda, ter uma identidade. E quando ela tiver esse preparo linguístico, tiver uma consciência dentro da sua própria cultura, aí sim ela vai poder ser incluída. Mas ela precisa passar por essa aprendizagem nessas salas especiais. Caso ela seja imposta a esse modelo de inclusão, ela não vai conseguir, porque existem as suas particularidades. E o surdo vai ficar ali com essa perca no seu processo de aprendizagem, e ele é capaz de se desenvolver, mas desde que sejam oferecidos a língua de sinais como apoio para esse desenvolvimento na aprendizagem da língua portuguesa, onde ele vai poder discutir sobre as diversas temáticas, falar da sua experiência e com certeza aprender de uma maneira mais fácil tudo o que é colocado para ele através do canal visual, porque o surdo ele não tem como perceber as coisas apenas pela fala, porque ele vai aprender a falar, mas não vai saber o significado. E através da língua de sinais, não. Ele pode contextualizar, ele pode absorver todos esses significados que a língua possui. Quem é que botou na cabeça do governo que era necessário acabar com essas escolas especiais, que as pessoas com deficiência podiam se integrar normalmente às escolas? Rodrigo, você pode responder? Quem é que meteu isso na cabeça do governo? O Willer está colocando, toda essa discussão gerou em torno do fechamento, do possível fechamento do INES, que essa resolução veio do MEC, e os professores surdos começaram a ouvir que lá no Congresso estava sendo votado, e também em decorrência das propostas do PNE, que já vêm sendo votadas desde 2009, e essas discussões também no CONAD, que vem essas propostas onde tinha surdos presentes, que discutiram, colocaram as propostas das escolas bilíngues em todo o país, e após essas discussões, tivemos representantes em São Paulo, também pessoas surdas, que estavam lá discutindo e elencando essas propostas de educação bilíngue, que não colocasse a criança no primeiro momento na inclusão, e foi discutido no PNE, assim também como as propostas do PNE para a educação de índios, educação de negros, enfim. E essas propostas foram elencadas, e sobre surdos só foram colocadas, de 10 propostas só foi aceita uma. Então isso incidiu, instigou toda essa manifestação, tanto do fechamento do INES, do possível fechamento do INES, quanto essas propostas do PNE. Então nós estamos defendendo isso, nós estamos lutando por uma seguridade no futuro para essa comunidade surda. Nós sabemos que desde 2009 já vem sendo colocada essa questão da inclusão, o MEC tem difundido em todo o país, aqui em Fortaleza nós temos vivenciado isso, o nosso Instituto Felipe Smaldoni também. São demandas que estão vindo do governo, e essa passeata nós estaremos tratando disso. No interior nós não podemos ver dessa forma. As crianças surdas, elas não sabem língua de sinais, nas cidades menores no estado, e que não sabem língua de sinais. Como é que ela vai estar ali naquela sala de ouvintes? Ela não vai saber escrever, não vai aprender a língua de sinais. E no Iguatu nós temos essa experiência.
com as salas de educação especial, tem o professor Nelson, que é surdo, também é um intérprete, a Dinai, que estava essa sala junto, onde adultos e crianças surdos estavam nessa experiência de salas inclusivas. E o que foi vivenciado nas salas especiais, quando era o momento de férias, os surdos estavam tão felizes com a sala que depois eles queriam retornar até nas férias. Então a gente faz essa comparação. Mas eu continuo sem entender por que é que toda a coletividade de surdos é contra esse projeto e o projeto está sendo tocado adiante pelo governo federal. Vocês veem que existe, Rodrigo, algum outro interesse por trás disso? O fato do governo querer acabar com essas escolas especiais? Qual é o interesse que o governo tem nisso? O Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele é um marco na história de todo o movimento surdo do país. Então tem toda uma trajetória que circunda esse momento. Então os surdos, na sua manifestação política, o MEC ele tem imposto esse modelo, alegando o quê? Que o surdo ele tem que estar ali incluído com todas as outras deficiências e vendo assim toda essa diversidade. Nós temos legislações que falam sobre essa questão, sobre a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E quando se fala em acessibilidade, nós vemos os cegos, os cadeirantes na rua. Então o governo ele tem, de certa forma, assegurado isso e nós temos proporcionado um desenvolvimento. Mas a educação não podemos tratar dessa forma. O MEC, nós sabemos o interesse do MEC em melhorar a qualidade da educação, mas o que está faltando é o conhecimento do MEC dessa diversidade, dessa diferença do surdo. Como foi colocado, essa questão da segregação. O surdo, ele quer se segregar? Não, o surdo, ele quer ser incluído. Mas a única diferença é a diferença linguística, que é o mais importante, que é o que propicia uma educação, um desenvolvimento. Se não tiver a língua de sinais, como é que esse aluno vai se desenvolver? Os outros tipos de deficiência, eles têm as suas barreiras, mas eles conseguem ultrapassá-las, porque ele não tem o seu cognitivo nem o seu linguístico afetado. Mas no caso dos surdos, eles precisam da língua de sinais, mais do que da língua portuguesa. E na inclusão, qual o objetivo da inclusão? Não é o ensino, a aprendizagem de uma língua portuguesa, mas como é que eu vou aprender se eu estou sendo prejudicado na minha própria língua, a língua de sinais? Eu vou estar ali, as pessoas ouvintes vão estar à minha frente e eu não vou saber que metodologias estão sendo utilizadas. Então, o MEC ele precisa se conscientizar dessas salas próprios para surdos. Nós temos muitos surdos que têm mestrado, doutorado, que comprovam isso, mas o MEC tem fechado seus olhos para essa realidade. Então, as crianças elas precisam iniciar a sua vida escolar em escolas de surdos. E a partir do 7º, 8º ano, ou após os 15 anos, depois de ter esse contato todo na escola de surdo, ele pode ser incluído. Porque aí sim ele vai poder já ter um contato maior em atividades culturais, esportivas, ou no nível superior. Ele pode ser incluído, porque tem ali o intérprete que vai assegurar isso, mas a criança é mais complicado esse desenvolvimento. Eu passo a refletir sobre o seguinte ponto. Por exemplo, nós somos brasileiros e eu fico refletindo assim, eu quero ser incluída, eu quero colocar essas crianças incluídas, mas eu quero que a primeira língua de todas as crianças seja Libras. Todo mundo vai aceitar? Então, eles vão querer dizer, não, ninguém vai aprender. Então, é o mesmo paradoxo que nós vivenciamos. Eu aceito a inclusão, mas eu quero metodologia que priorize o ensino da língua de sinais, a identidade surda, a cultura surda, que formem líderes surdos, enfim, que proporcione tudo isso. William. As pessoas costumam pensar que os surdos querem se segregar, querem estar afastados da sociedade. Mas a inclusão ela é importante quando esse sujeito tem a sua consciência política. Então, pessoas com doutorado, com mestrado, que têm a sua experiência, já assim, observaram e disseram que seria possível a inclusão. Nós não estamos aqui para confrontar, nós queremos mostrar para a sociedade os detalhes dessa inclusão. O MEC não convocou nenhum surdo que é doutor em pedagogia, doutor em educação, para discutir as propostas, para que estas fossem respeitadas.
A inclusão, ela é importante, a inclusão social, a inclusão no mercado de trabalho, a inclusão de alunos no nível superior, no ensino médio, mas as crianças surdas estarem na mesma sala com as crianças ouvintes, a professora vai falar e vai dizer para a criança surda, espera ainda um pouquinho, e a criança surda vai ficar ali, feito um pateta, só balançando a cabeça, ela não vai estar entendendo, vai ter um atraso no seu desenvolvimento. Então, a minha opinião e o que nós queremos não é uma questão de segregação, mas é uma questão de respeito à nossa primeira língua, onde a criança, com um professor surdo, pedagogo, porque nós temos muitos surdos pedagogos, e esse professor vai desenvolver atividades também para a aprendizagem de uma segunda língua. No caso, a língua portuguesa, vai ter um momento dinâmico em sala de aula. E essa aquisição de linguagem com estratégias visuais, brincadeiras e todo um aparato que vai proporcionar a aprendizagem de uma segunda língua. E quando essa criança estiver adulta, ela vai ser incluída com o intérprete. E nós sabemos que tudo isso vai prejudicar ainda mais as cidades do interior, esses municípios do interior em todo o Brasil, que não sabem a língua de sinais. Onde os surdos não sabem a língua de sinais. Eu encontrei um surdo com 10 anos, que a avó dele estava chorando muito. Como é que o William consegue, eu não consigo, e o meu neto não consegue? Porque no interior não tem essas escolas bilíngues. Então, esse surdo ele vai ser incluído, mas com uma sala de aula bilíngue, onde ele seja priorizada a língua de sinais, onde ele possa interagir com os seus pares. E se um ouvinte quiser estar lá naquela sala aprendendo a língua de sinais, para na hora do intervalo, estar ali interagindo também com aquele aluno, é interessante. Quando esse aluno crescer, e sim, ele vai conseguir se desenvolver, mas se ele passar por esse processo abrupto de inclusão, ele vai crescer traumatizado quanto ao ensino. Perfeito. Diga, Vanessa. Que o Rodrigo estava colocando e também o Willer, eu quero só acrescentar. Por exemplo, vamos refletir da seguinte forma: a pessoa ouvinte quer ser incluído, onde a primeira língua é a Libras, e haverá sim um embate, uma discussão. Se uma pessoa cega estiver numa sala de aula que a primeira língua é a Libras, como é que ele vai ter esse contato? A metodologia para ele tem que ser o Braille. Então nós trazemos essa comparação para o ensino de língua de sinais também para a criança surda. A inclusão ela é importante, mas ela precisa ser vista em sua essência, nos seus detalhes. Por exemplo, nós temos aqui em Fortaleza 2 escolas especiais, 2 escolas para surdos. E no interior nós temos escolas inclusivas com salas de surdos, salas especiais para surdos. E essas salas separadas, né? Isso, e essas salas são importantes que tenham profissionais capacitados, com metodologia apropriada e para o ensino dessa criança que está sendo preparada para a inclusão. Porque nessa escola inclusiva, a criança, mesmo em sala especial, na hora do intervalo, ela vai estar lá interagindo com as outras crianças ouvintes. E o significado dessa sala especial é a aprendizagem de uma língua, uma aprendizagem real. A minha própria experiência, quando eu era menorzinha, estudei no Felipe Smaldoni, no Instituto Felipe Smaldoni, quando antes predominava a metodologia oralista, mesmo assim eu considero uma metodologia, mesmo sendo uma escola de surdos, eu considero uma metodologia significativa e que com certeza hoje a gente sabe que não seria a mais indicada. Por exemplo, eu fui oralizada, eu estava aprendendo a falar letras, vogais, mas eu digo, me explique, professora, qual o significado da vogal A? Eu não escutava. Eu via a oralização, a verbalização daquelas palavras, mas fora daquele ambiente, eu ficava inerte. E eu perguntava à minha mãe, o que eles estão falando? Qual o significado disso? E a minha mãe pacientemente me explicava, e havia uma perca. Imagine, na escola, na sala de aula, é surdo que está sendo incluído. Então, onde é um processo misto, o professor está capacitado, vai ficar ali atendendo o surdo, atendendo um cego, atendendo como se dará esse processo? Então é muito confuso e é um processo de risco. E você questiona a gente, por que o MEC quer essa inclusão, ainda impõe, depois de tudo isso? É como o Rodrigo colocou, ele não conhece, ele ainda não sentiu, ele não percebeu, ele não tomou para si essa alma surda, para entender a necessidade do surdo. Eu tenho uma vasta experiência, a maioria das pessoas, o que falta é compreender o surdo na sua essência, compreender cada uma das deficiências.
Quando a gente pergunta sobre o que é o surdo, dá para falar, o surdo ele vai compreender a leitura labial, é possível ter aquele surdo na sala de aula. Eu digo, tudo bem, eu aprendi a falar, mas eu não falo 100%. Eu já passei pelo processo de inclusão, não tinha intérprete, o professor ficava falando lá na sala e virava de costas e eu dizia, ei, aguarde um momento, e ele falava muito rápido, e eu ficava perguntando aos colegas em sala de aula e eu perdi muito. Nós somos testemunhas vivas disso, nós passamos por esse processo de inclusão. A inclusão, ela gera uma perca significativa no meu processo de leitura, de estudo. Eu posso comparar quando eu ia para a associação, no momento em que eu estava lá com o SUS, eu estava aprendendo mais. E na sociedade eu estava sendo prejudicada, eu estava tendo uma perca muito grande. Então nós precisamos dessas escolas para surdos. Legal, eu ainda continuo sem entender de onde é que o governo tirou essa ideia maluca, mas enfim, a gente até o final do programa vamos tentar entender isso. A gente vai fazer o intervalo, você participa do programa com comentários, perguntas pelo telefone 3366-3770 ou pelo endereço eletrônico enquete@tvopovo.com.br. Até já. Estamos de volta com um grande debate, hoje conversando sobre essa ideia maluca do governo federal que pretende acabar com as escolas especiais para surdos do Brasil. E Vanessa Vidal está aqui com a gente, liderando um movimento que vai a Brasília. Vocês vão a Brasília semana que vem? Vai haver uma grande passeata, é isso que vai acontecer? Isso, uma passeata, né? Olha a nossa camisa escola aqui, nós já estamos preparados. Para o surdo, na tentativa de fazer com que o governo reverta essa decisão de acabar com as escolas especiais para surdos. Agora, de qualquer forma, mesmo que o governo consiga realizar esse pesadelo para todos nós, a pergunta é a seguinte: a escola regular, ela está preparada para receber os surdos hoje no Brasil? Não. Ela não está. Eu já estive presencialmente em diversas escolas e com o surdo incluído, não existe. Eu nunca ouvi falar. Eu, Vanessa Vidal, nunca ouvi nenhum resultado positivo. E a maioria das respostas que eu escuto é quanto a essa questão da escola de surdos, do ensino bilíngue, onde os surdos saem desde da sala de aula, em todo canto, sempre participando do teatro, dentro dos ônibus, conversando, e eu fico vendo esse debate. E nas associações, quando eu vejo as interações entre os surdos, é um desenvolvimento bem mais rápido. Então, porque essas escolas, elas têm uma adaptação para o surdo. Às vezes, a prova em vídeo, as pessoas, quando vêm dos municípios vizinhos, que percebem aqui essa diferença, elas tornam todos os dias, mesmo sendo distante, a sua cidade sendo da região metropolitana, mas porque eles precisam se comunicar. O surdo, por vezes, ele é visto, ele é taxado como uma pessoa nervosa, mas não é a barreira comunicativa. É esse prejuízo da sua vida que ele carrega, e quando chega nesse ambiente de uma escola de surdo, ele consegue se libertar. Então, o surdo, ele ama, ele se sente feliz quando usa a língua de sinais. Eu sou apaixonada pela língua de sinais, me comunico em todos os locais que eu participo. Enfim, essa diversidade é muito, muito valoroso para a gente. Rodrigo. Então, se as escolas estão preparadas, elas estão estimulando a inclusão através das salas de atendimento educacional especializado, a EE. Mas nós percebemos as falhas que esse projeto, que essa sala de atendimento possui. Por exemplo, que falhas você percebe? Por exemplo, o profissional surdo, o professor surdo não está ali para interagir com os surdos. Incluir várias deficiências numa sala, sem ter um objetivo maior, numa escola de ouvintes, eu fico refletindo da seguinte forma: temos uma inclusão, como é que o surdo vai aprender a língua de sinais?
A pessoa ouvinte, ela está em casa, ela está ouvindo, ela vê informações na televisão, no rádio, e o surdo, quando chega em casa, recebe poucas informações. São poucos os programas de TV que têm legenda. E ainda mais ir para uma inclusão, cadê a valorização da sua língua? Então, por isso, dessa seguridade da escola de surdos, mesmo sendo um tempo de 4 horas, mas ele está ali, sendo ensinado, sendo instigado a aprender a língua de sinais e, como segunda língua, a língua portuguesa. E em casa, ele pode também ter acesso à língua portuguesa, porque ele já está aprendendo. Mas na escola, se ainda privar o surdo desse pouco tempo e incluí-lo, é um prejuízo linguístico também. Então, quanto a essa questão dos professores, ainda da sala de atendimento especializado, nós sabemos das dificuldades que os municípios do interior enfrentam. Nós temos surdos formados no Letras Libras, pesquisadores surdos, e esse número tem crescido. O governo, ele precisa incentivar essa proposta e abrir concurso para professor surdo, porque a pessoa ouvinte, ele tem um professor, a criança ouvinte, ele tem um professor ouvinte, está ali como modelo. E para o surdo, como é que ele vai, quem é esse modelo, quem é que vai instigá-lo? O surdo vai estar ali com o professor ouvinte, ele diz, esse surdo não está entendendo, é muito difícil, porque ele não percebe a necessidade do surdo. A minha família, eu sou natural de Quixeramobim, a minha mãe, a Aldenora, ela nunca aceitou essa realidade, sempre lutou por escolas para surdos, e agora, infelizmente, em decorrência também dessa proposta do MEC, essas salas foram desfeitas e os surdos foram para as outras salas. Então, o professor está ali na sala e o surdo está quietinho na dele. O intérprete vai ser o modelo para aquele surdo, o surdo falta, ele se ausenta, há uma evasão também por parte desses alunos surdos. Porque evidentemente também, Willer, Rodrigo, o fato de você colocar surdos em salas de ouvintes, você já cria, você maximiza inclusive o problema do preconceito muito grande que já deveria existir, né? Isso deve ser um agravante para essa questão do preconceito também, né? Isso. Com relação ao preconceito, ele é real, ele é real, ele acontece diariamente. A mãe do Rodrigo, a dona Aldenora, ela foi ao dentista e encontrou, conversando com a dentista relatou que o filho dela estava numa escola que tinha um surdo incluído. E a dentista colocou, olha, eu não gosto de surdo não, porque é muito nervoso, morde os outros alunos, morde os outros alunos, e eu não quero que meu filho tenha contato com aquele outro surdo. E essa mãe estava preparando o aniversário do seu filho e estava convidando, e a criança, por perceber isso, olha, eu não quero que chame o surdo não, eu não quero que chame aquele surdo não. Por isso, é esse o reflexo da inclusão. Imagina o que está acontecendo por aí. E a gente passa a pensar também, trazendo um pouco dessa questão agora que está na mídia, do bullying, não é? Então, esse preconceito que as pessoas com deficiência vivenciam, porque eles não têm como se defender. Por exemplo, as pessoas taxam como deficiente, como doido, como nervoso, como uma pessoa que não consegue desenvolver, e ela passa a assimilar tudo aquilo, e isso prejudica também a sua vida, a sua afetividade. Os dois, eu vou complementar a fala do Rodrigo e da Vanessa. Estavam falando sobre o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Aqui em Fortaleza, eu tenho uma ampla experiência, desde a minha formação no Letras Libras e em Pedagogia, e sempre nós percebemos assim, com relação a essa questão de aprovação em concursos e tudo, quando você passa num concurso e chega, o professor está ali naquela sala e vem para o atendimento educacional especializado. Não, você não vai para uma sala de aula, você vai para fazer um trabalho itinerante. Eu não sou assistente social, eu não posso estar indo, eu vou encontrar aquele surdo e eles estarão naquela sala do AE, e isso eu estou relatando de uma professora, da experiência de uma professora que passou no concurso público. E ela está ali, eu sou professora do AE, se você é surdo, não, eu sou ouvinte. Você sabe língua de sinais? Bem pouquinho. E como é que essa professora está ali,
é formada em letras e está ali, é uma liderança surda e não percebem que ela é que poderia estar ali naquela sala de aula ensinando aquele surdo. Então, há uma preocupação. Isso é impossível a gente continuar com esse modelo. Nós somos formados em letras livres. Eu tenho minha formação em pedagogia, eu tenho um pós em gestão escolar e as pessoas não veem que o surdo é capaz, não se sensibilizam que é preciso sim perceber essa diferença. Na sala de atendimento educacional especializado, a EE, também na inclusão, a professora está na sala de aula e fica falando assim, você vai para o AE que você vai entender. Então, ele está perdendo na sala de aula e vai ali para o AE, só 2 horas. Então, é muito complexa essa questão também. É uma loucura isso. Então, a palavra inclusão, acho que a gente precisa refletir melhor sobre essa terminologia. Por exemplo, vou fazer uma comparação. Nós temos a questão da diversidade sexual, né? E a gente trata, antes taxava a pessoa como viado, e agora a gente usa uma nomenclatura melhor, gay. Então, o quê? A gente passa a detalhar cada uma daquela especificidade. E esse termo que era utilizado antigamente, as pessoas até hoje usam. Então, da mesma forma, a inclusão. Criaram essa palavra e trouxeram ela à tona, e a palavra da moda, e está sendo utilizada, tem que incluir, mas sem perceber essa diversidade. Então, eu quero que vocês observem de uma maneira clara. Nós temos uma escola inclusiva, com sala de surdos, para crianças surdas, que ela possa ser estimulada, principalmente nos municípios do interior, onde o número de surdos é menor, tem 2, 3, 4 surdos, eles precisam serem estimulados também. Se não estimular, trouxer essa criança para a inclusão, vai ser mais gasto para o governo, porque o governo vai ter que bancar, vai ter inclusão, vai ter AEE, vai estar numa sala regular, e se ele tivesse sido preparado, ele não ia precisar de um AEE. Porque eu acho que é preciso estabelecer uma grande diferença nessa questão da inclusão aí, porque uma coisa é você incluir pessoas, por exemplo, pessoas paraplégicas. Outra coisa é você incluir pessoas surdas, que não escutam, né? Porque a inclusão fica muito bonita no discurso do governo, quando ele diz que é uma oportunidade dos alunos, enfim, vivenciarem conflitos, de confrontar valores, de praticar cooperação, praticar solidariedade, mas o governo parece que esquece que existe uma particularidade muito específica na questão dos surdos, não é isso? Justamente isso, Rui. Realmente é dessa forma que acontece. Acontecem essas discussões políticas empoderadas, aí vem secretários, vão discutindo, olha, você está representando isso, e eu não conheço essa área. Então, a Secretaria Especial do MEC, né, tem feito isso. Nós temos a Declaração de Salamanca, não é? Então, nós pegamos esse modelo dessa declaração, onde falava da importância da inclusão. E os assessores, as coordenações, diversas coordenações do MEC, começaram a difundir esse modelo. A França, pessoas com PhD, já nisso, pegaram essa mesma declaração e falando, e os surdos sempre opinando, olha, a gente sempre defendendo, não, estamos colaborando, você não sabe, eu já tenho experiência, eu já fui em diversos países, e nós, enquanto comunidade surda, Associação de Surdos, APADA, fomos entender o quê? Que o que faltou para essas pessoas foi uma pesquisa mais a fundo, porque eles estavam vendo por fora, mas não a essência, as falhas que existiam. Precisaria, inicialmente, nós sabemos da importância da Declaração de Salamanca, mas trata de quê? Da inclusão social, da inclusão na comunicação, no mercado de trabalho, no shopping, numa praça, desse respeito a essa inclusão, mas não trata da inclusão de crianças. E o MEC, eles, os surdos são chatos, ficam reclamando. Não, vocês precisam respeitar a nossa opinião. E por isso que o MEC se exalta nessas discussões e ele não consegue compreender o que nós queremos na realidade. Eu quero colocar agora 2 reflexões sobre essa questão da segregação. A maioria da sociedade fica pensando da seguinte forma, olham para a comunidade surda e dizem, os surdos realmente querem se afastar de nós.
Nós estamos abertos às propostas, à negociação, nós não queremos ter preconceito com ninguém. Eu já trabalhei em Caxias do Sul, morei por algum tempo, 2 anos, no Rio Grande do Sul, e trabalhei numa escola de surdos, uma escola municipal, só de surdos. E as crianças lá estavam se desenvolvendo. Era uma escola inclusiva por quê? Porque tinha cadeirante, tinha surdo cego e tinha cego, mas a língua predominante era a língua de sinais. O surdo cego, ele estava ali, através da Libras tátil. O cadeirante, ele sinalizava. Tinha acessibilidade a essa escola, a prefeitura era exemplar, aceitava tudo, ele quis a inclusão social. Não era um modelo segregacionista, mas sim de inclusão. Tinham pessoas com deficiência mental, também deficiência cognitiva, e a língua de sinais estava sendo priorizada. Essa é uma primeira reflexão. Outra reflexão seria da seguinte forma: temos a inclusão social com as pessoas ouvintes, mas nós queremos escolas bilíngues. Não é escolas bilíngues para surdos, não. Não, vamos esquecer isso. Escolas bilíngues. O que seria, quais são os modelos que permeariam essa educação bilíngue? Onde o ouvinte pudesse estudar também de igual para igual nessa escola. Qual o objetivo? É o ensino de 2 línguas. Você quer ser incluído, você estaria lá aprendendo outra língua. Mas a escola regular, ela prioriza a metodologia voltada ao ensino do português. E o surdo, ele não está, por vezes, preparado para aprender o português. Ele precisa da língua de sinais. Então, essa escola bilíngue seria interessante também. Legal. Muito claro o que o Rodrigo colocou, muito claro. Vamos fazer um intervalo, a gente vai para mais intervalo, volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com um grande debate. William, o Congresso está perto de votar aí o Plano Nacional de Educação, que vai valer um plano que vai valer para os próximos 10 anos. De que maneira os surdos estão sendo contemplados nesse plano? Então, nós estamos muito aflitos com essa questão. Que vem sendo discutida a nível nacional, sobre as propostas que vêm sendo desde 2009 conversadas e elencadas para o PNE. Nós tínhamos elaborado 10 propostas e colocado em cada eixo temático, discutimos essas propostas e os surdos ficaram ansiosos. Cadê a nossa proposta? Só foi contemplada uma. E as pessoas disseram, esquecemos, vamos colocar depois. Aí o tempo passou e a gente ficou lá com cara de palhaço. Só foi contemplada uma proposta? Que proposta? Só uma proposta. Qual foi a proposta? Que nem... Só sobre o estímulo à criança surda. Mas cadê o detalhe? Algo mais detalhado, com mais riqueza de detalhe. E quantas propostas vocês apresentaram? 10, 11 propostas. Nós tínhamos um surdo de Juazeiro, o Mardônio Aguiar, ele foi representando o Ceará, e assim como toda a representatividade de todo o Brasil. Então, lá, durante a votação dessas propostas que foram elencadas, não foi respeitado. Olha, me desculpa, eu esqueci. Como é que deixou de lado essas propostas? É o nosso direito. Que absurdo. O direito da pessoa surda. Eles conhecem as pessoas, os cadeirantes, os cegos, estavam lá na sua militância, os indígenas. Por que vocês estão fofocando aí, vocês dois, hein? Falando aí, enquanto o William está falando. Hein? Não. Estou só dizendo que eu vou complementar sobre o CONAD. Tudo isso que o William está colocando foi no CONAD, são essas propostas. O William está falando, vocês dois fofocando aí no meio. Vai, completa. É só para contextualizar, para a gente não ter prejuízo, não ser prejuízo no tempo. Porque o CONAI, né, o Conselho Nacional de Educação, ele anualmente reúne delegados e realiza reuniões. O CONAI, que realiza essas reuniões, tem as propostas dos SUS, 10 ou 11 propostas, como foi colocado, e ele dessas 11, só foi colocada uma. E nós temos o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que é um projeto de lei a ser votado pelo Congresso,
E para que a gente passa a refletir, para que criou o CONAI? Se quem vai votar é lá no Congresso. Então a gente fica pensando assim, essas disparidades que acontecem, né, na Câmara dos Deputados Federais, que até então tem desprezado essas propostas que foram elencadas no CONAI, as propostas dos surdos, que eram 10 e agora só ficou uma. Então a gente fica muito angustiado com essa violação dos nossos direitos. E aí fica mais distante, o PNE são para 10 anos. Como é que vai ficar a nossa situação nesses 10 anos? Se não mudar, então haverá um prejuízo. O PNE continuará lá, mas como é que vai dar prosseguimento à vida dessas crianças surdas? E essa nossa movimentação de ir para Brasília, de ir até a Brasília resolver diretamente no Ministério. Dina, eu tenho uma pergunta da Camila Salles, lá do Conjunto Ceará. Ela pergunta como é que é essa questão da educação de surdos em outros países. O sistema é assim também, de escolas especiais? Ou há essa chamada integração? Varia muito de país para país. A educação em todos os países, a gente não pode dizer que o Brasil está muito aquém, não. Os Estados Unidos, eles enfrentam, se tratando de educação de surdos, esses problemas. A Europa, devido a essas reflexões, mas os movimentos surdos, eles vão surgindo. E, por exemplo, na Dinamarca, a inclusão ela não acontece. Os surdos são retirados dessas salas e eles não aceitavam, e devido a essa movimentação eles passam a aceitar os surdos e os surdos passam a ser incluídos. Então é um processo, acontece esses movimentos em todo o país. Na Finlândia, os surdos finlandeses, devido a esses problemas, eles ficaram refletindo e fizeram uma adaptação. Escola bilíngue. Então, foi de responsabilidade do surdo de criar essa escola bilíngue. Venham, quem quiser, pode ser incluído o ensino de 2 línguas, o finlandês e a língua de sinais finlandesa. Então, existem muitos alunos lá que têm o interesse de aprender e vivem integrados com os surdos, e acontece esse desenvolvimento. Legal. Uma escola bilíngue de Legal, verdade. Olha só, o nosso tempo está terminando já, passou rápido o nosso tempo. Eu quero agradecer as pessoas que escreveram para cá, elogiando. A maioria das pessoas que ligou para cá para elogiar o programa. O Rigoberto Amorim, lá do Água Fria, disse que foi o melhor programa de televisão que ele já assistiu. Enfim, ao Rodrigo Ferreira, a Eliane Souza, ao Marcos Pinheiro, da Aldeota, a Ingrid Oliveira, do Benfica, ao nosso colega Odilon Camargo, que também liga para elogiar o trabalho de vocês, liga para elogiar o programa. E a gente está chegando ao final do programa, mas antes da gente ir embora, 47 segundos para se despedir, Rodrigo. Então, para mim foi uma satisfação estar participando desse momento, e eu peço que todos vocês que assistiram esse programa, que possam se conscientizar que nós não somos contra a inclusão, nós queremos esclarecer essa proposta, nós queremos caminhar junto com a sociedade. Por favor, que vocês repassem isso, que a sociedade ela possa mudar e que esse nosso recado chegue até o MEC. Eu quero colocar também que nós não somos contra a inclusão ela é importante, mas que respeitem a nossa especificidade linguística, que tenham consciência e compreendam. Nós não estamos aqui como chatos e tudo. Eu quero que vocês estão percebendo esse programa hoje, estão assistindo, que vocês compreendam e que respeitem essa diversidade. Eu agradeço muito, foi uma satisfação estar aqui hoje nesse momento. Legal, Vanessa. Então, muito obrigado a todas as pessoas que assistiram o programa, e foi muito importante para a gente saber que essa mensagem chegou até você, e que você pôde aprender dessa nossa diversidade, que futuramente você possa passar para todo mundo, para os seus familiares, enfim, para que nós tenhamos uma sociedade mais democrática e que as pessoas possam participar mais. Se vocês tiverem interesse, podem me contactar, e muito obrigada. Legal, estamos chegando ao final do programa. Muito obrigado mais uma vez a presença de vocês. Diná, muito obrigado pela sua presença também. A você em casa que nos assiste, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até amanhã.